Oi, gente! Hoje eu tô aqui com uma profissão muito pedida, que é o Geofísica, que eu também não conhecia, mas depois conheci e rolou um amorzinho. E hoje eu trouxe a Paula, minha Beck, trabalhou comigo no último projeto, para contar um pouquinho aí de como é ser geofísica, da vida da tour dela aí na Geofísica. Aí eu vou ficar desligando o meu microfone pra, né, evitar ruído, motos, enfim. Paula, se apresente. Oi, primeiro é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Stephanie. Eu sou geofísica formada pela UFBA, Federal da Bahia, e já fiz mestrado no Observatório Nacional aqui no Rio de Janeiro, também em geofísica. Durante o tempo da graduação, eu fiz uma parte dela fora, no intercâmbio, pelo Ciências Sem Fronteiras. E depois do mestrado, meu primeiro trabalho foi com a Stephanie, que foi offshore. E eu acho que, em geral, é isso, e ao longo do vídeo a gente vai detalhando cada coisa. Vamos começar pelo começo. Como você descobriu geofísica? Como é que você escolheu geofísica? Porque eu até 2015 não fazia ideia de que isso existia. É, é engraçado, né, que ninguém tem noção do que é geofísica, eu também não tinha, porque não é que nem médico, que a gente vai no médico, sabe o que o médico faz, né? E eu sempre cresci com a influência muito da minha família, que meu pai queria que a gente fosse advogado, fizesse direito, todo mundo lá em casa. E eu nasci querendo ser juíza, eu achava que ia ser juíza o tempo todo. Então, chegou na hora do vestibular, no terceiro ano do ensino médio, eu gostava muito de matemática e de física, e não gostava de história, de geografia, da parte de humanas, né? Então, o professor de matemática falou para mim: você vai fazer direito? Por que você vai fazer direito? Aí eu, porque eu quero ser juiz, eu quero ser juiz. Eu tinha aquela ideia formada na minha cabeça que eu não sei por quê, mas tinha. E aí ele, você gosta tanto de matemática, vai desperdiçar isso, você é tão boa em matemática. Aí eu disse, mas eu não penso em fazer nenhuma engenharia. Aí ele, por que você não pesquisa sobre geofísica? Aí eu olhei para a cara dele assim, hã? Que isso? Aí fui, pesquisei. Aí na época era 2011, né? Geofísico ganhava 40 mil, era uma coisa assim, era a profissão do futuro. E aquela coisa toda, quando você pesquisa na internet, no guia do estudante, dá várias coisas assim, e que foi todo mundo no meu ano, né? Teve a mesma pesquisa, a mesma coisa. Aí eu disse, aí eu olhei a grade curricular, vi que era coisas que eu gostava, física, matemática, tinha pouca química, eu não sou muito fã de química. Aí eu falei, geologia. Aí eu disse, acho que é isso, vou tentar. E aí tentei, passei no vestibular e comecei sem saber muito o que ia fazer depois, né? Achando que ia ficar rica. O objetivo era ficar rica. Essa pesquisa realmente é triste. A gente acha que vai ficar rico e não ainda. Obrigada, amor. E ainda não chegou esse momento, mas vamos acreditar que esse momento está chegando. E aí, depois que você entrou na graduação, como é que foi encaminhando, assim, que você foi conhecendo? Tem já no primeiro... é, a geofísica tem, tipo, a engenharia que tem um ciclo básico, aí depois que vai para as matérias mais específicas, e no primeiro período você já tem alguma coisa? Como é que funciona, assim? Como é que é a vivência acadêmica do geofísico? Então, a geofísica, são poucas faculdades no Brasil, né? Acho que são 8 ou 9. Todas, acho que são federais, nenhuma é estadual ou particular. E a grade, normalmente, a duração do curso de graduação normalmente é de 5 ou 4 anos. Os primeiros 2 ou 3 anos é mais a parte básica de cálculo, física, geologia geral, um pouco de química. A gente tem uma matéria só de química na UFBA. De uma faculdade para outra varia um pouquinho e varia mais o final, que é a parte mais porque eu acho que todo curso é assim, né? Tem vários viés e cada faculdade tem um foco maior. Lá na UFBA é muito voltado para processamento sísmico, na parte de petróleo, principalmente em terra. E é muito forte. Normalmente os cursos vieram da. Começou a formação da graduação em geofísica pela pós-graduação, que tinha um viés mais para o petróleo, para a Petrobras, então a maioria dos cursos tem essa base, né, esse fundamento. E aí a gente pega cálculo até o 4, tem faculdade que tem 5, né? A gente pega todas as físicas, é bem puxado assim o início, mas geologia é tranquilo, bem tranquilo no início, aí depois que vai ficando mais difícil. E química, só uma matéria, foi bem tranquilo.
Nossa, é praticamente uma engenharia, né? Porque a gente também tem 5 cálculos, 5 físicas e uma química também na agrimensura, pelo menos, graças a Deus. Acho que por isso que eu escolhi também, porque eu também não sou amiga da química, não. E engraçado você falar isso da questão da Petrobras, é porque eu conversei com o Lailson, um amigo que fez cartografia, né, agrimensura e cartografia na UFBA, e ele também comentou um pouco sobre essa questão. Então, tipo assim, a Petrobras na Bahia, na UFBA, tem um relacionamento bacana, então, né, que dá essa deriva um cadinho para os cursos, né? E aí, como é que funciona a questão de estágio? Como é que é a área de pesquisa? Como é que foi esse lado para você assim? Você foi mais para pesquisa ou para estágio? Não é visita técnica, é coisa de você vai navegando lá, esqueci o nome do negócio, que o Humberto já contou que Campo. teve. Isso, campo. Então, eu acho que a força da Petrobras foi maior no início, depois foi desandando, assim, não tem mais tanta ligação assim com a parte acadêmica e as indústrias, não. Quando eu entrei em 2012, foi quando começou a crise, então muitas indústrias se afastaram da academia, eu acho que em todas as áreas, né, todos os cursos. E, é, como eu pergunto, E da vivência acadêmica, da parte de estágio, campo, como é que foi? Iniciação científica, como é que funciona? então, estágio na UFBA em Geofísica não é obrigatório, porque lá a gente não tem tanto acesso a estágio. O único estágio que tem para a Petrobras não abre sempre, é duas ou uma vaga a cada, sei lá, alguns anos, 3 anos. Que eu lembre, assim, que tem mesmo seleção é só da Petrobras. Tem CPRM também, que é de recursos minerais, né? Abre também pouco. E então não tem essa parte obrigatória do estágio. O que a gente faz muitas vezes é dar monitoria para alunos de geologia ou de geofísica mesmo, nas matérias, que aí é oferecido na própria faculdade. Iniciação científica tem bastante, e é bastante assim incentivado a ser feito. Estágio em empresas grandes é o que mais tem aqui no Rio, né? Que a geofísica está muito presente aqui, e lá a gente não tem. Mas... Não, é isso mesmo. Passou uma moto aqui, obrigada, valeu. Nossa, eu acho que eu não conheci nenhum curso que não tinha estágio obrigatório, mas faz todo sentido, né? Porque como é que você vai botar como obrigatório o estágio se não tem mercado, não tem nada pra você fazer? Por isso até que acaba, eu acho que eles acabam investindo mais, né? Indicando mais vocês pra. Obrigada, moto. Pra vida acadêmica, muito por isso também, né? Pra poder pesquisar, pra ter uma bagagem quando for pro mercado, já que não vai ter oportunidade de fazer um estágio. E você falou que você fez o iniciação não, Ciências Sem Fronteiras. Aí quando você fez alguma matéria na área de geofísica, como é que foi a sua experiência? Para onde você foi? Então, quando eu fui, eu já tinha 2 anos e meio de curso, e é uma parte já bastante avançada, faltava pouco para terminar, né? 1 ano e meio. E então já tinha todas as matérias básicas e algumas matérias que são os métodos que a geofísica tem é, completados. E aí, quando eu fui, eu escolhi algumas universidades, que é uma crítica até que eu tenho a Ciências Fronteiras, que você não é fácil você ir para a universidade que você escolhe. E eu não dei essa sorte de ir, acabei indo para uma universidade que não tinha geofísica. E aí, só que o primeiro semestre era para fazer inglês. Então, eu fiz o inglês lá e pedi, solicitei a transferência para outra universidade, justificando o fato. Eles conseguiram a transferência, mas me mandaram para outra universidade que tinha geologia, mas não tinha geofísica. E aí, então, lá eu fiz matérias mais de geologia, foram bem legais, matérias bem pesadas, inclusive, aprendi bastante coisa estrutural, muita coisa lá. Mas de geofísica em si eu não tive tanto contato. Foi nos Estados Unidos, né? Primeiro eu fui para Nebraska, que eu fiz o inglês, depois eu fui para Wisconsin, onde eu fiz parte da graduação. Só que nas férias do meio do ano, no summer, eles eles incentivam a gente a procurar ou uma pesquisa ou um estágio. E aí eu consegui uma pesquisa em geofísica, que foi em Washington, D.C., que eu mexi com modelagem numérica. E foi bem legal, foi uma experiência bem legal. Foi com a área de engenharia civil. E eu aprendi bastante coisa, mexi muito com programação, e foi lá que eu comecei a gostar assim, de programação, foi no MATLAB. E
Foi uma experiência, assim, o Ciências e Fronteiras todo foi sensacional. É, e conheci áreas diferentes, né? Conheci formas, abordagens diferentes, porque apesar do curso ser de geologia, também tinha matérias um pouco voltadas para geofísica. E é uma forma diferente de abordagem, diferentes faculdades, um país diferente, então eu aprendi muita coisa. Foi uma experiência maravilhosa. Você acha que quando você estava aqui no curso, né, no Brasil, você tinha uma visão do que o geofísico fazia? Você, quando você foi para lá, você mudou essa visão? Qual foi a diferença que você percebeu assim da atuação do geofísico, né? Até para explicar um pouquinho qual é a atuação do geofísico, porque todo mundo vai falar só trabalho marcado. Então, a gente fala que a gente termina de formar e ainda não sabe o que o geofísico faz, né? Mas aí, quando eu fui, eu não tinha muito essa noção, o que é que eu ia fazer. Tinha de palestra, quando eu vi alguém falando. Inclusive, eu tinha assistido uma palestra nessas semanas acadêmicas, que era justamente de um rapaz que trabalhava embarcado. Aí que eu fiquei com essa ideia na cabeça de trabalhar embarcado. Mas aí eu fui para o intercâmbio, e lá eu tive mais campo do que nas matérias daqui, do Brasil. É uma coisa que a gente briga muito lá na UFBA, porque falta muito campo, falta muita prática, a gente tem muita base teórica e pouca prática. E a gente luta muito por isso, nos eventos, para ter mais aquisição, ter mais coisas que te levem a ter o feeling, né, da coisa. E aí, lá fora, eu tive a oportunidade de fazer mais campo, os meus primeiros campos de aquisição lá, e como a geofísica trabalha com vários métodos diferentes, cada método de aquisição tem uma forma diferente de ser adquirida. Lá eu trabalhei com magnetometria e gravimetria. E aí, terrestre. E aí, foi uma experiência muito boa, assim, de ir para campo, de ver como é que faz, de mexer no equipamento, que a gente não é técnico, né? A gente não tem essa experiência. E aí, quando eu voltei, eu já tinha mais conhecimento disso e peguei outras matérias que me levaram a ter mais experiência de campo, um pouco, não tanto quanto a gente gostaria. E aí que eu fui tendo a ideia assim, nossa, eu gosto muito de ir para campo, eu gosto muito de adquirir dado, de estar com um problema lá na hora e ter que resolver, dar um jeito. E aí que foi me despertando o que é que o geofísico faz, né? O geofísico pode ser de aquisição, de processamento ou de interpretação. Interpretação eu nunca quis, porque eu sempre olhava para os resultados e falava assim, meu Deus, tem que imaginar muita coisa, tem que ter muita base geológica para contar uma história, para interpretar, para tirar o resultado disso aqui. Isso não é a minha. E na parte de aquisição, de ir para campo, pegar os equipamentos e montar um planejamento e pegar o dado ali é uma parte que eu sempre gostei de estar envolvida. E processamento eu também gosto, que envolve muito computação, que é que a gente aprende um pouco de linguagem de programação e várias outras coisas. Eu nunca tinha parado para pensar dessas três vertentes que você falou, e realmente a parte de aquisição é mais legal. Eu acho que a prática em si é sempre assim, não é sempre mais legal, né? Tem os perfis. Eu acho que o nosso perfil é muito de prática. Então é mais legal você ir lá ver a operação acontecendo, tanto você entender como o equipamento funciona. Principalmente quando eu vi batimetria na faculdade, eu vi tipo uma aula com esses 4 slides. Foi tudo que eu vi de batimetria na faculdade. Uhum. E aí eu falei, gente, mas como é que funciona isso? Não sei o que. Eu vi uma palestra também de engenharia submarina que eu falei, nossa, a agrimensor pode trabalhar com isso, não sei o que. E que eu fui cavucar lá, que eu fui descobrir. Aí eu fiz o estágio na Petrobras também, foi quando eu vi esse mundo. Realmente a gente tem essa carência, acho que acho que todo mundo que eu conversar vai ter essa mesma questão, né? E aí, você falou a parte da aquisição e do processamento, é maravilhoso, amorzinho. É a parte que, né, eu invadi um pouquinho ali. A parte do pessoal de geofísica, a gente processou dado de sonar. E a parte de interpretação, realmente. A gente viu uns dados, gente, que eu ficava assim, o que que é isso? Paulo, o que que é isso? O que que é isso? Umas coisas que a gente não... Cara, tem que ter realmente um conhecimento. Eu acho que é nisso que tá a questão da área ser multidisciplinar, porque tem muita coisa que a gente conversa com o oceanógrafo e ele vê de uma outra maneira, que a gente conversa com um geólogo também, com um geofísico. Acho que é isso que é legal, né? Que faz ter essa mistura toda e faz o negócio funcionar, andar caminhar melhorzinho, digamos assim. E aí dentro
dessa experiência quando você voltou para cá, você teve mais um pouco, teve um pouco de campo e tal, mas ainda bem voltado para a parte acadêmica, né? Mais a parte de iniciação. Por isso que você foi depois direto para o mestrado? Então, a ideia de ir para o mestrado surgiu do nada, assim, porque eu formei em 2016 para 2017. Emprego não era uma coisa tão fácil de conseguir, porque estava bem baixa. E eu pensei, eu quero me mudar, sair de Salvador para ir para o Rio de Janeiro. Vou tentar a prova de mestrado que tem para lá. E eu fiz do Observatório Nacional, sem ter muita noção do que eu ia fazer, sendo que na época do TCC, eu escolhi fazer em um método que era meio novo lá. Eu saí da sísmica, né, que é o que a maioria das pessoas fazem lá, o TCC. E aí eu disse, e esse método, que é o magneto telúrico, que nem muita gente conhece, tinha uma base muito forte aqui no Observatório Nacional, tem, né, até hoje, e eu disse, eu acho que eu quero ir para lá. Aí eu participei de um congresso em Ouro Preto, que eu conheci o meu orientador do mestrado, bati um papo com ele, aí ele falou, não, faz a prova, vai, vai. Fiz a prova assim como quem não quisesse nada, deu certo, e como lá teve greve, a gente estava com o calendário atrasado. E aí eu tive que adiantar tudo na correria. Sorte que meu último semestre foi só TCC, porque eu já tinha adiantado bastante matéria. Só que meu TCC estava sem andar, né? E foi na hora que agora vai ter que andar. Aí consegui apresentar a tempo. Eu lembro que apresentei na sexta-feira e na segunda já estava aqui tendo aula do mestrado. Foi uma coisa bem louca, bem corrida, mas que deu muito certo, graças a Deus. Que correria total mesmo. E aí no mestrado você foi para qual área de pesquisa aqui no observatório? Aí eu continuei do meu TCC, né? No meu TCC eu mexi com isso, que é o método magneto telúrico, que é um método eletromagnético que faz investigação do toda. Peraí, eu acho que eu não cheguei a definir o que é geofísica aqui, né? Eu acho que é importante falar isso, que muita gente não sabe. Vem do nome, né? Geo, que é terra, e física. É você estudar o interior da Terra com a ajuda da física. Então, existem vários métodos físicos que a gente usa para poder, como se fosse um ultrassom, né? Para você poder enxergar o que está ali dentro. No caso, não é dentro da barriga, mas dentro do corpo humano, mas é dentro da Terra, né? Então, a gente tenta entender o que está ocorrendo ali, os fenômenos, estuda as placas tectônicas, e junta com a geologia para poder entender como aquilo foi formado e como aquilo está evoluindo. Pode também, o geofísico pode atuar na área de terremoto, pode atuar na área de geotecnia, pode atuar na área de petróleo, que é o mais comum, que é o mais falado, né? Na área mineral e na área espacial. Eu acho que tem diversas áreas, tem áreas que provavelmente eu nem conheça, tem perito em geofísica, então tem muita coisa para atuar diferente e cada um que vai se especializando em uma coisa, você tem o geral de tudo, né? Mas você acaba se tornando muito focado naquilo e meio que não tem noção da área do outro. Eu acho que toda profissão tem um pouco disso, né? E então é isso que o geofísico faz. Aí no mestrado que eu dei continuação, na graduação eu fiz em versão 2D, aí eu meio que evoluí, né? Fiz em versão 3D, que era algo mais falado, e na área marinha. Aí eu disse, agora já tô chegando lá, onde eu quero, né? Que eu pensava em embarcar, eu disse, marinha. E foi isso, o meu mestrado. E aí veio parar aqui no Rio e aí foi. Obrigada, Mota. E caiu nesse barco aí do Alvê, né? Mas antes no outro projeto você também trabalhou com. Porque como você falou, né? A geofísica eu até não tinha muito noção dessa interpretação. Mas aí vocês fazem toda uma análise. Valeu, moto, mais uma moto. Toda uma análise da parte geológica junto com a parte física, né? Ver todos os fenômenos, isso é bem bacana, porque a gente tem geodésia física, que a gente vê as questões físicas para gravimetria, outras partes também. Tudo que tem física eu já tenho um pouquinho de medo, assim, leve trauma, assim, de uma professora que eu tive no ensino médio. Mas com a geofísica até que eu consegui ter esse relacionamento. E aí, do mestrado, você ingressou para o mercado de trabalho. Como é que foi como é que você se conectou com o mercado de trabalho do mestrado?
Então, eu vim muito focada para isso, né? Para ter uma conexão melhor, para ter um network melhor. Então, eu participava de todos os eventos que tinham, congresso, quando eu tinha reunião de geofísico, qualquer coisa que falasse que tinha geofísico junto, eu estava indo. E fazia contato, e falava com quem eu queria trabalhar, e não tinha vergonha. Apesar de eu, às vezes, ser meio quieta, assim, envergonhada, mas com isso eu sempre falava bastante o que eu queria e fiz bastante contatos. E converso sempre com meus amigos o que eu queria. Então, uma amiga minha, acho que você conheceu a Ju, que trabalhou lá também com a gente. E a Ju, no final do meu mestrado, ela estava já embarcando pela Marinha. E ela falou assim, tem a oportunidade de você embarcar, você quer? Aí eu disse, claro, quero, super top. E aí, em abril do ano passado, eu embarquei pela primeira vez pela Marinha durante um mês, foi uma experiência maravilhosa, aprendi muita coisa, tive contato com muita coisa que eu nunca tinha tido. E a maioria do pessoal que estava lá era oceanógrafo. Aprendi muita coisa de oceanografia também, que achei o máximo, que eu nunca tinha tido contato. E eu disse, é isso, então eu quero embarcar, amei, e é isso. E aí, de abril para até setembro, que foi quando eu consegui meu primeiro trabalho, eu fiquei enviando currículo loucamente, porque às vezes eu pensava, eu não tenho experiência, mas agora eu já tenho pelo menos um embarque, que seja. E enviava currículo para tudo que era vaga que tinha, que não tinha, eu estava enviando. Recebi muitos nãos, muitos sem resposta, mas tinha hora que dava um desânimo, claro, dava vontade de voltar para casa. Eu já estava terminando o mestrado, já estava atrasada, na verdade, no mestrado, que eu pedi prorrogação, né? 6 meses. E aí eu não queria apresentar e não ter nada para fazer. E foi aí que a Ju, de novo, me indicou para essa entrevista e lá foi. Aí a gente foi, trabalhou lá um tempo, aí o projeto acabou, agora estamos aqui desempregadas, enviando currículo. Você está assistindo esse vídeo, só precisando de alguém para processar dados. Olha que você tem duas que trabalham bem juntas, inclusive, já pode fechar o pacote e levar. Já vamos vender aqui o nosso peixe, no nosso momento. E das experiências que você teve, assim, Paula, junto com a graduação, você viu que a geofísica é um curso mais masculino? Como é que funciona essa questão dentro da geofísica? Porque eu acabei conhecendo primeiro geofísicas mulheres, conheço poucos geofísicos homens. Então, assim, pelo meus conhecimentos, eu acho um curso mais feminino. Mas como é que é a realidade, assim, no campo, né? E aqui e lá fora, né? Então, quando eu entrei, tinha bastante, meus veteranos eram a maioria homens. É, no meu ano entrou um pouco mais de mulheres, no ano seguinte foi entrando mulher a rodo. E quando a gente ia para os congressos, a gente percebia que nas outras universidades tinham bastante mulheres. Então, eu acho que iniciou a maioria homem, mas hoje tem um meio a meio aí, talvez. Mas durante a faculdade você passa por muito tempo, porque às vezes você fica numa turma sozinha, você de mulher e vários homens. Você vai para campo com vários homens. E durante o mestrado também eu tive a experiência de ir para campo, trabalhei em campo durante 2 meses, assim, e foi uma experiência muito legal, só com homens, só eu de menina. Mas eu sempre tive muita sorte de lidar com pessoas legais, nunca aconteceu nenhuma experiência ruim comigo, assim, que me traumatizou, nem nada disso. Eu sempre soube me impor muito bem, que eu acho que a gente, pela essa luta feminista que a gente tem que saber falar, tem que saber se impor, tem que dizer quando está errado, quando não gosta, não é bem assim, conversar também, né? Esclarecer bem as coisas. Já ouvi piadinha do tipo, a mulher não aguenta esse trabalho, deixa que eu faço. É, essas coisas que a gente até hoje ouve, né? Mas, assim, nada que me impedisse de fazer alguma coisa ou que me frustrasse de alguma forma. Eu sempre soube lidar com isso, falar, não, peraí, para que não está engraçado, não é legal o que você está falando. E na faculdade eu acho que a geração que a gente tem hoje, os homens que estão se formando, pelo menos a maioria que eu tive contato, tem essa noção também. Então, eu acho que tem espaço para a gente, sim. Vai ter lugar que vai ser mais difícil, vai ter lugar que vai ser mais fácil, mas eu acho que é isso, né? A gente está aí para dizer que mulher pode também, que mulher pode ir para campo, que mulher não é só para ficar
no escritório e que a gente consegue fazer as coisas sim muito bem feitas. Eu acho que isso que você falou realmente. Eu acredito que de 2008 para cá aumentou o ingresso de mulheres na faculdade. Não tem nenhum dado, nenhum estudo, não. Eu vou inclusive pesquisar sobre isso, mas pelas minhas amigas, pelas turmas que eu via antes de mim na faculdade e de outros cursos também, colegas que eu converso de outras universidades, é muito isso, assim. Eu acho que 2009 ali já começou a entrar mais mulher na faculdade do modo geral, assim, na engenharia de agrimensura e em outros também, outros cursos até que, né, de outras engenharias, né, acabou que muito dos meus amigos do ensino médio foi muito todo mundo para engenharia, né, eu acho que a gente tá vindo aí uma geração mais empoderada mesmo e tá fazendo faculdade e quem quer ir para campo vai para campo, quem quer ir pro escritório vai pro escritório e tem gente que aguenta escritório e campo. Essa é a questão, não tem esse preconceito não. E assim, você falou de não ter tido uma experiência ruim. É engraçado que eu conversei com a Suelen também, que ela é engenheira agrimensora. Ela também trabalha na área offshore, na área de posicionamento, né, de survey. E a gente chegou nessa conclusão, assim, para agrimensura, a questão do machismo é muito forte no campo, em terra, né, na topografia. Aqui em Agora, Terra de Ouro também mais forte. embarcada a gente não, tipo, também não tem nenhuma experiência, né? Tem as piadinhas, brincadeiras e tal, mas é o que você falou, a gente já sabe lidar, já tem um jogo de cintura de falar grosso ali, não, eu vou fazer, eu sei fazer, não. E assim, a gente já teve uma experiência no último projeto de ter uma Big Boss, que era uma mulher, então deu uma aliviada pra gente. Porque se alguém fala, ninguém tinha coragem de abrir a boca e falar que mulher não era alguma coisa naquele projeto, porque a gente tinha a Big Boss lá. Então eu acho que realmente, né? Nessa área offshore, nessa área de embarque, é diferente, né? Parece que o machismo, tipo, não é que não existe, né? Mas ele tá mais. Tá mais os homens estão mais, aceitando mais mulheres hoje, né? É, mas tem aquilo também que o Diogo falou, né? Às vezes não bota a mulher para embarcar por uma situação, eu não tenho problemas de dividir camarote com homens se precisar, contanto que existe a respeito, até porque a gente não vive no camarote, né? É um lugar para dormir e acabou. Então, eu não tenho problema com isso, mas nunca precisei também. Mas eu acho que as empresas às vezes ficam meio assim, homem é mais fácil, homem topa tudo, homem vai em qualquer barco, vai em qualquer condição, e mulher não. Então tem essa visão da empresa às vezes. E isso não é muito legal. Às vezes eles não perguntam para a gente se a gente topa, se a gente vai, se tem algum problema. Mas a gente saber abordar as coisas, saber dialogar, saber falar. E é isso. Com certeza. Paula, eu estou tentando cronometrar para não ficar 50 mil minutos agora, então eu queria pedir para você deixar um recado para as meninas que estão aí começando a faculdade, que estão escolhendo, dizer, vender o peixe da geofísica aí, por que eu devo fazer o mestrado de geofísica? Me convença, assim, me convença não, convence ao pessoal da UF a me aceitar, mas venda o seu peixe aí da geofísica pra gente. Então, primeiro que a geofísica é amor, né? Então tem que ir para geofísica de qualquer jeito. Eu acho que, assim, geofísica é para pessoas curiosas, pessoas que gostam. Estudar é para pessoas curiosas, né? Então, se você gosta muito de uma coisa e você vai buscar sempre, perguntar sempre, eu acho que é uma coisa sempre importante. Não ter vergonha disso, né? Muita coisa você não... Ninguém nasce sabendo, a gente tem que ter isso em mente, né? E, como o Diogo falou, experimentar as coisas. Eu acho que você nunca vai saber se você gosta ou não gosta se você não experimentar. É, E no quesito de ser mulher, assim, ser mulher geofísica, só vai na coragem. Tem muita mulher boa na geofísica, tem muita gente que ajuda. Contato no LinkedIn é muito legal. Se você está com dúvida, pergunta. Eu sou uma pessoa muito disposta, quando as pessoas vêm me perguntar alguma coisa, o que é, o que faz, o que dá para fazer, o que você acha. Eu sou muito de dar minha opinião sincera, de coração aberto. E tem muitas outras pessoas por aí também que são assim. Então, se inspira e vai. Muito obrigada, Paulo, por ter topado dividir aqui um pouquinho da sua vivência com a geofísica e ensinar aqui um pouco de geofísica, né, pra gente que não sabe, que somos assim, leigos, né? Eu tenho um contato um pouco maior, mas também não é nível de uma formação, muito menos uma formação com mestrado, né, gente? Que é mestre.
Obrigada, Paula. Obrigada a você, um beijo.